Você viu que a taxa Selic está caindo, mas está se perguntando como que ela pode afetar os seus investimentos. Mesmo que seja renda fixa ou renda variável, uma coisa que vai acontecer é que ela vai afetar eles. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Natália, eu sou especialista de investimentos e hoje aqui eu vim trazer um assunto que é a queda da taxa Selic. A gente está acompanhando, sabe bem que a taxa Selic ela já está alta já tem um bom tempo. Quem gosta ali da renda fixa, até quem não gosta, mas soube aproveitar bem, foi um período muito interessante de investimentos, mas agora a gente está entrando na fase de queda dela. Então é muito importante saber como que a taxa Selic, ali, a queda dela no caso, vai afetar os seus investimentos, porque assim você consegue montar uma estratégia muito mais inteligente e interessante para sua rentabilidade. E se você caiu aqui nesse vídeo e não está sabendo muito bem o que é a taxa Selic, pode até ter ouvido falar, mas ainda não conseguiu entender como que ela funciona, o que é ela? Bom, a taxa Selic nada mais nada menos do que a principal taxa do mercado financeiro. Você pode não ouvir falar tanto dela, mas ela é uma taxa muito famosa. Ela basicamente é uma taxa referencial, como se fosse uma taxa mãe, onde todas as outras taxas do mercado financeiro vão seguir ela. Sim. Quando você vai ali fazer um empréstimo ou até mesmo investir, aquelas taxas ali oferecidas, elas não aparecem do nada. Elas se baseiam num referencial, que é a própria taxa Selic. E basicamente essa taxa Selic ela é definida pelo Copom. Então a cada 45 dias eles se reúnem e falam: "E aí, a gente vai abaixar ou subir a taxa Selic?". E não é do nada, não. Tem toda uma estratégia por trás, não é simplesmente "tô de mau humor, vamos subir essa taxa" ou até cair. Não. Existe uma estratégia por trás, justamente porque a taxa Selic ela é um tipo ali, uma ferramenta utilizada para uma coisa muito importante, que é o controle da inflação. A gente sabe muito bem que a inflação do Brasil aí durante o pós-pandemia ali estava muito alta. Isso porque o mercado estava muito aquecido. E aí era o momento de que a taxa Selic ir lá e dar uma controlada. Então, basicamente, ela serve para jogar um balde de água fria nessa inflação. Só que, olha, é uma inflação que é muito demorada de ser contida. Então, mais agora para o meio do ano, perceberam que a inflação deu sim uma equilibrada, alguns meses de deflação, né? Para quem não sabe, a inflação é quando o poder ali de compra que a gente tem diminui bastante. Então, a nossa moeda passa a valer menos. Basicamente, aquilo que você comprava com 10 reais, você precisa de 12 ou 15 reais para comprar. Entendeu? E geralmente essa danada da inflação a gente não gosta muito dela. E a taxa Selic que vai lá e dá uma controlada, vira e fala: "Amiga, chega, né?". Então é por isso que a taxa Selic ficou por basicamente aí um ano sem alteração alguma, porque ela ficou ali meio a 13,75, que é uma taxa muito alta, justamente porque tinha que controlar. E não é do dia para noite que consegue, então é num prazo até distante. E agora que a gente tá percebendo aí, não a gente, mas o Copom, tá percebendo que tá sim tendo deflação, a inflação tá ficando mais controlada, é o momento da gente abaixar a taxa Selic. Porque afinal de contas, uma taxa tão alta assim é muito ruim para a economia. Beleza, Nath? Depois dessa mini aula sobre taxa Selic, me conta aí, como que ela então vai afetar os nossos investimentos? Bom, primeiro de tudo a gente tem que falar da renda fixa, porque a renda fixa é o principal ali, é o que tem mais contato com a taxa Selic. Ah, Natália, mas a maioria das rentabilidades estão ligadas ao CDI. Já viu quando tem rentabilidade? É sempre 110% do CDI, alguma coisa ao CDI. O CDI, ele é uma taxa ali que sempre é muito, a gente pode ver como se fosse uma cópia mesmo da Selic. Sempre uma cópia um pouquinho abaixo. Nunca acima ali da Selic, sempre um pouquinho abaixo, mas muito próximo. Então, ela é muito influenciada por ela, então sim, ela impacta bastante em produtos de renda fixa. E aqui eu trouxe alguns exemplos de títulos públicos federais, ali do Tesouro Direto, que vai ficar muito mais fácil de você entender. O primeiro aqui é o Tesouro Pré-Fixado 2026. Ele está com uma taxa de 10,89%. E essa taxa ela é definida a partir da Selic. Então, os novos títulos que forem surgindo, e se a Selic for caindo, vai ser um título ali que tem uma taxa menor que essa. Então, ele é afetado, mas num prazo um pouco mais distante, né? Então, não é imediatamente, até porque quando você investe em um título pré-fixado, que é como esse, você carrega essa taxa com você. Somente os próximos títulos que forem surgindo que vão ser afetados aí com essa queda de fato. Mas um que é afetado imediatamente com a queda dela é o próximo, que é o pós-fixado. E esse título aqui, ele é pós-fixado, que é o Tesouro Selic. Ele entrega como rentabilidade a própria Selic.
É mais uma taxinha, mas de forma bem resumida é a própria Selic. Então, a partir do momento em que a Selic ela cai, automaticamente aquele seu rendimento ali, ele é variável, ele vai seguir a própria Selic. Ela caindo, a sua rentabilidade também cai. E eu dei aqui como exemplo os títulos públicos federais, mas isso vai afetar qualquer tipo de produto de renda fixa, porque é só replicar esse conhecimento para CDB, LCI, LCA, porque todos eles ali, eles utilizam essa forma de remuneração, pré-fixado, pós-fixado, enfim. Então eu acho que ficou muito mais claro de você entender. Mas agora a gente falou só de renda fixa. E renda variável, será que é afetado pela taxa Selic? E sim, renda variável é afetado pela taxa Selic. Justamente, parece ser muito estranho, porque são coisas que parecem totalmente opostas. Uma participa tanto de renda fixa e renda variável. Como é que funciona? É porque a Selic, ela movimenta tanto o mercado que vai muito além só de investimentos. É uma questão macroeconômica mesmo, é economia. Então vamos entender aqui. Quando a gente fala de queda da taxa Selic, significa que as pessoas o mercado vai estar mais aquecido. Então, se a gente abaixa a taxa, o poder ali realmente de compra, de acesso à moeda fica muito mais fácil. As pessoas têm mais vontade ali de pegar empréstimo, de fazer negociação. Então, imagina um mercado muito mais aquecido, muito dinheiro girando. Isso faz com que as empresas, de forma muito mais simples aqui resumida, elas gerem mais lucro, porque as pessoas estão comprando muito mais, devido à taxa de juros estar muito mais baixa. Então, se as empresas estão tendo mais lucro, o que tem dentro de renda variável quando a gente fala ali de forma muito simplificada? Ações? Empresas. Se as empresas estão tendo mais lucro, logicamente ele também tem essa relação, né, entre a Selic e o mercado de renda variável. Sem contar que é um movimento natural também de quando a taxa cai, essa taxa que é tão atrativa quando ela está alta, as pessoas começam a sair um pouco ali da renda fixa e ir para a renda variável. Porque houve um movimento contrário quando a taxa Selic estava muito alta. Porque existe a seguinte pergunta: por que eu vou correr tanto risco em renda variável para eu ter a mesma rentabilidade em renda fixa? Porque é muito normal da gente ter uma taxa tão alta quando a gente ficou ali, né? 3,75 congelado ali por um ano. Então, agora sim vai ter esse movimento das pessoas indo para a bolsa de valores, e não só ações, mas tudo que gira ali em torno de renda variável. E sim, chegamos no final de mais um vídeo, espero muito que ele tenha te ajudado, que tenha ficado muito mais claro para você como que a taxa Selic vai influenciar nos seus investimentos. Então, se ajudou, gente, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Gente, vídeo toda semana, não uma vez só, 2 vezes. Então, se inscreve. Deixa aqui nos comentários também vídeos que vocês têm interesse de aprender, de entender um pouco mais como funciona. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.